Muito bem, que a graça e a paz do Senhor mais uma vez esteja aí com todos. Obrigado pela participação. E, de novo, vamos estar orando e agradecendo a Deus. Estamos com uma série de estudos falando aí sobre ser um instrumento eficiente nas mãos do Senhor, portanto, desenvolvendo aí um ministério que possa honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Eu quero orar com você, porque só mesmo Ele, Deus, pode dar a cada um de nós o entendimento e a sabedoria para fazermos conforme o querer dele. Tá bom? Vamos orar. Pai, eu te agradeço por esta noite, te agradeço por ter a tua palavra aqui diante dos nossos olhos, cada um de nós lendo, aprendendo, crescendo, Senhor, cada um de nós buscando cada vez mais a tua vontade e o teu amor. Peço em nome de Jesus a tua bênção. Nós dependemos do Senhor para entender a tua palavra, dependemos do teu Santo Espírito para praticar a tua palavra e dependemos, ó Deus, de ter a tua palavra de forma plena no nosso coração, para que no abrir dos nossos lábios muitas vidas sejam abençoadas. Pai Santo, queremos ser nas tuas mãos instrumentos de bênção. Queremos poder levar a palavra da salvação, falar de Jesus, falar da graça, falar do amor do Senhor sobre todas as vidas, ó Deus. E pedimos então que mais uma vez o Senhor esteja derramando esta unção sobre o nosso coração. Não só para estar ministrando a palavra, pregando, estudando, mas acima de tudo também para sermos aquele instrumento que possa realmente honrar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Pai, é no nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém. Então, muito bem, vamos caminhar mais um pouco aí para essa série de estudos, né? Vamos ver o que nós já vimos na segunda-feira. Nós terminamos aí um bloco. Hoje a gente nós finalizamos hoje, né? Esse primeiro bloco chamado A Melhor Notícia. E na segunda-feira nós finalizamos ali falando sobre o pecado. E talvez ainda fique aquela sensação no sentido de compreender por que eu tenho que conhecer o pecado da forma como foi apresentada, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. Para entender exatamente o plano de Deus. Porque como instrumentos nas mãos do Senhor, eu serei usado por Ele, por Deus, para fazer a vontade dEle. E é compreendendo todas as razões pelas quais Ele fez isso, Ele, o Senhor, fez isso, que eu realmente vou aprender a me entregar cada vez mais nas mãos do Senhor e dizer para Ele, Senhor, então faça o teu querer, conforme a tua vontade. E compreendendo a dimensão do pecado que aconteceu lá em Éden e está aí até os dias de hoje, e tudo o que Deus desenhou no plano dele para resolver essa situação, compreendendo, portanto, essa dimensão do pecado, eu descubro que eu tenho que falar da salvação, falar que há um redentor, que há uma solução, levar essa mensagem para uma pessoa, mas de uma maneira que seja compreensível para ela. Eu estou com os olhos da fé vendo uma situação invisível, né? A presença de um Deus, a presença do amor dele no meu coração, a fé que está na minha vida, no meu coração, a eternidade, o céu. Então são fatores que eu tenho que compartilhar com aquele que ainda não conhece a Jesus como eu conheço, e para fazê-lo eu tenho que compreender estes fatos. Porque eu tenho que chegar para essa pessoa e falar, olha, a razão pela qual você precisa de um redentor, a razão pela qual você precisa da salvação é porque você é um pecador. E a gente viu que a Bíblia descreve que o pecado é algo tão errado, né, dentro de nós, que nem mesmo nós conseguimos lidar por causa do pecado, a gente não consegue lidar com a bênção que Deus dá para a gente. Então, às vezes, recebemos do Senhor ali as dadivosas bênçãos que Ele tem para cada um de nós, e se não tomarmos cuidado, o pecado vai fazer com que a gente use de uma forma errada esta bênção. E a gente já deu na segunda-feira passada, né? A gente falou ali a respeito de alguns exemplos com relação a isso. Mas eu faço questão de ressaltar de novo aqui, eu estou, por exemplo, na igreja, tenho ali um dom, o Senhor me chamou para estar louvando Ele num coral, louvando Ele no ministério de adoração, num grupo de louvor e adoração,
como instrumentista ou com a minha voz, louvando o Senhor através do ensino da palavra. Enfim, eu tenho um dom que Deus me deu. E de repente eu vejo que algumas pessoas não têm, ou são desafinadas na hora de louvar, ou não conseguem explicar direito a palavra do Senhor. E em vez de eu ajudar e orar e interceder e me colocar à disposição para que estas vidas sejam abençoadas, eu fico realmente subestimando, né, a posição delas. Ah, como é que uma pessoa dessa, com uma voz dessa, pode ir lá na frente e cantar e louvar? Será que Deus está gostando dessa voz aí de taquara rachada, né? Coisa do gênero. Quer dizer, eu tenho a bênção de uma voz bonita, mas eu estou zombando de uma pessoa que não tem. Então a gente pergunta assim, mas é porque eu quero fazer isso, etc. e tal? Eu diria que não, como servos do Senhor. Nós não queremos fazer isso. Eu não quero zombar de ninguém que não tem a bênção que eu recebi de Deus. Mas o pecado em mim gera isso. E Paulo mesmo mostrou isso, e nós evidenciamos isso, né, no estudo, dizendo que Paulo falou, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, eu tenho consciência de que não devo fazer aquilo e eu acabo fazendo. E Paulo diz que existe essa dicotomia, essa luta dentro dele com relação a essa situação, né? Mostramos também que o nosso problema, portanto, é moral. Né? Não tem necessariamente, não é biológico, não é circunstancial, não tem nada a ver com a experiência, ou seja, eu sou um pecador porque eu estou vivendo num país cheio de pecado. Eu cometi um pecado porque eu estou no meio de pessoas que são pecadores. Né? Na verdade, muito mais do que isso. Eu cometi um pecado e eu sou pecador porque é uma situação do meu caráter, da minha personalidade. Eu nasci em pecado. E nós destacamos lá, se não me engano, Davi, falando a respeito disso, no Salmo 51, né, em que ele fala que ele nasceu em pecado, né, estava já no ventre da mãe dele, nem tinha aparecido ainda no mundo, etc. e tal, ele diz, olha, eu já nasci em pecado e minha mãe também na iniquidade. Então, essa situação do pecado em nós, ela é pontual e ela tem tudo a ver com a questão de Adão. Então, nós recebemos a herança de Adão, né? Então, a própria palavra do Senhor também diz lá em Gênesis, e a gente viu que Moisés, em quem destacou isso, né? Que Deus olha para toda a humanidade naquela situação e fala, olha, há maldade em coração de todo mundo, né? E todo desígnio do coração é continuamente mal, ou seja, sempre, né? O homem por ele mesmo, por si mesmo, ele não busca fazer isso. Né? O pecado que está nele leva ele ao exercício da maldade. Pensando desta forma, olhando por este prisma, que a Bíblia não esconde, a Bíblia mostra de maneira clara o pecado, embora o mundo não queira ver isso, né? Ao falar para as pessoas que elas são pecadoras, eu tenho que dar a solução. E a solução está nisto, no resgate. É preciso um resgate, porque eu por mim mesmo não consigo resolver o problema. E nós precisamos então de alguém que faça isto. E sabemos que é Jesus Cristo. Então nós precisamos de um redentor. Então isso nós abordamos, né, na segunda-feira. Também destacamos um pouco a respeito do que o pecado produz. Todos nós sabemos que o pecado traz aí o rompimento, vamos dizer assim, a quebra, né, de todas as relações harmoniosas que Deus havia estabelecido. A gente olhou lá para Gênesis, no início dos nossos estudos, observamos lá que Deus fez tudo de uma maneira belíssima, e de repente tudo isso foi quebrado, foi desfeito por causa da desobediência do homem. O pecado produziu isto, né? Eu fiz também, aí a gente destacou também algumas áreas que o pecado estabelece, né, que o pecado produz, faz na nossa vida. Não é só isto, mas é mais ainda, mas por foco do nosso estudo é importante lembrar isto, a rebeldia. Eu sou constantemente rebelde, por mais que eu esteja em controle, dentro de mim existe uma rebeldia. Se não for o sangue de Jesus Cristo em minha vida, transformando o meu coração como transformou, trazendo para mim a solução, então essa rebeldia aflora, né, e ela pode tomar aí, né, vamos dizer assim, ela pode atingir circunstâncias aí que vão estar além do que eu possa controlar, né? A insensatez, o próprio homem olha para o céu e fala que Deus não existe, não há um Deus, ou então, se ele pensa em Deus, ele chama isso de deuses, ou se ele pensa em Deus, ele chama isso de um Deus que esteja na palma da mão dele, um Deus que possa fazer a vontade dele
e ele possa dizer, olha, eu quero isso, faça isso, me dê aquilo, etc. e tal. Né? Falamos que o pecado gera em nós, produz em nós a incapacidade. Essa incapacidade, ela nos atinge em todas as áreas da nossa vida, não é só no aspecto espiritual, da igreja, da participação, dos ministérios, mas é em tudo. Né? Somos incapazes de fazer para Deus aquilo que realmente possa agradá-lo. Nós precisamos, né, como de fato já temos, alguém que possa ter manifestado sobre nós essa redenção, para que aquilo que fazemos possa agradar o coração do Pai. Então somos incapazes, né, de fazer algo que realmente por nós mesmos, algo que realmente pudesse agradar o coração de Deus. Então Jesus nos dá esta condição. Eu entendo pela palavra do Senhor, e ela nos mostra isso, que constantemente, então, Deus, o Pai, está olhando para o Filho, né? Para Jesus, o Filho. De maneira que, olhando sempre para Ele, Ele vai receber tudo aquilo que eu faço como mérito, não por mim mesmo, mas por aquilo que o próprio Filho fez por cada um de nós, né? Então, volto a dizer, a gente precisa de um resgate, a gente precisa de cura, a gente precisa de perdão. Se eu não tiver a dimensão disto, eu não sei como ser um instrumento nas mãos do Senhor para levar as boas novas do Evangelho. Porque no mundo que eu vivo hoje, o que as pessoas querem é a cura, é o milagre, é a solução, é o dinheiro, é a vida tranquila, é sossego, é paz, é família, é reconstituição. Ok, mas eu preciso mostrar para as pessoas, através da pregação do Evangelho, que é preciso de uma cura, de um perdão que está além, é muito mais profundo do que simplesmente ter uma vida financeira regalada, ter bens materiais, etc. e tal. Né? Nós precisamos de Deus. Né? Nós precisamos das boas novas do Evangelho. Então foi assim que nós encerramos na segunda-feira, e hoje nós entramos no segundo capítulo, né, do nosso estudo, pensando especificamente agora, não nas boas novas, mas em estarmos nós nas mãos do Redentor. Né? Agora é que eu sei que eu tenho que pregar o Evangelho, eu tenho que anunciar a salvação, eu preciso ter também a compreensão de que tenho que estar sempre nas mãos de Jesus para fazê-lo. Eu, por mim mesmo, não posso fazê-lo. E ainda que eu tenha ideias de como fazer, e a gente vai ver isso no decorrer do início deste capítulo 2, né? Ainda que eu tenha ideia de como fazê-lo, isso não vai agradar o coração de Deus se eu não fizer isto nas mãos dele. Então eu sou um instrumento que não tenho vida própria. Eu sou um instrumento no reino de Deus que não tenho ali o poder de fazer o que eu quero, de salvar quem eu quero, de pregar da maneira como eu quero. Eu sou um instrumento que tenho que ter a consciência de que eu estou nas mãos do Senhor. E tenho que fazer obrigatoriamente aquilo que Deus quer que eu faça. Então, a melhor notícia que eu tenho que levar para alguém, para uma vida, para uma pessoa, não é a isenção de dificuldades, de sofrimento, né? A isenção de sofrimento, ou a isenção de perda. Ainda que Deus promova isso nos nossos corações, ainda que Deus possa nos dar isso como uma manifestação de bênção do cuidado dele, da providência dele sobre a nossa vida. Mas o foco não é este, né? A melhor notícia que eu tenho para levar para todas as pessoas é a notícia do Redentor, né? É a notícia de que ele veio para nos resgatar, né? E mais ainda, nos resgatar de nós mesmos. Não é nos resgatar da maldade do mundo, nos resgatar da maldade da outra pessoa, etc. e tal, mas nos resgatar de nós mesmos, como pecador que eu sou. Né? E eu não tenho como falar e anunciar a redenção em Cristo Jesus se eu não tiver essa dimensão, se eu não tiver em meu coração esse cuidado. Então é muito importante nós acompanharmos isso. Tá? Então vamos lá. É fato que Deus usa pessoas comuns, né, pessoas que ele chama, claro, para fazer coisas extraordinárias na vida de outras pessoas. E quando a gente fala aqui que Deus usa pessoas comuns dele, pessoas que ele chamou, pessoas que ele realmente ali derramou a sua graça e a sua unção. Por que tratamos pessoas como eu e você nas mãos do Senhor como pessoas comuns? Porque não somos nós extraordinários. Não somos nós que detemos, né, o poder de transformar vidas, mas é Ele, Deus, né, através
da minha vida, quem vai fazer isso? Então eu sou um instrumento comum, simples, nas mãos do Senhor. Né? E ali, subjugado à vontade dele, eu digo para ele: Senhor, estou aqui para fazer a tua vontade. Todos nós sabemos que um instrumento é uma ferramenta usada ativamente, né, para mudar alguma coisa, para mudar algo. E Deus chamou todo o seu povo, é todo ele, não é uma parte do povo dele. Deus chamou todo o seu povo para ser um instrumento de transformação em suas mãos redentoras. Então ele chamou a mim, chamou a você com a mesma intensidade, concedeu a cada um de nós no mesmo poder, na mesma plenitude, né, a visão de levarmos aí essa transformação, de pregarmos aí o evangelho àqueles corações que estão em pecado. Né? Então eu e você somos esse instrumento nas mãos do Senhor. Só para você ter uma ideia, né? Quais pessoas, olhando para a palavra dele, a Bíblia Sagrada, quais pessoas Deus usou para a realização deste plano dele? Né? Deus, como ele é, né? Como Deus que ele poderia usar toda e qualquer coisa, toda e qualquer pessoa, os anjos dos céus. Ele é o Criador, ele é o Senhor. Mas ele usou a nós, né? Ele nos fez a imagem e semelhança dele e nos usou para fazer isso, para divulgar o plano dele, para pregar o plano dele, para falar da salvação em Cristo Jesus. Só que um detalhe importante, por isso eu destaco alguns exemplos na palavra de Deus, de pessoas que ele chamou, porque muitas vezes a gente se coloca na presença de Deus com relação a este ministério, dizendo para ele: Senhor, olha, eu não posso, Senhor, eu não dou conta, Senhor, eu sou muito limitado, Senhor, eu sou muito pequeno, eu sou muito fraco, Senhor, eu não consigo falar, pregar, Senhor, eu tenho vergonha de falar com as pessoas. Senhor, eu tenho pavor de repente alguém chegar, eu falar de Jesus: olha, Jesus te ama, e essa pessoa me fizer uma pergunta que eu não saiba como responder. Né? Mas é importante você olhar para a palavra de Deus no aspecto biográfico das vidas que o Senhor chamou e entender algumas particularidades destas vidas. Por exemplo, né, Deus chamou Moisés. E todos nós sabemos que Moisés foi um assassino exilado. E Deus chamou Moisés. Deus transformou a vida de Moisés, preparou a vida de Moisés para que realmente ele pudesse ir pregar. A palavra de Deus nos mostra lá que Moisés também tinha dificuldade de poder falar da parte de Deus aquilo que deveria falar a Faraó. Moisés mesmo falou: olha, eu sou pesado de língua, eu sou gago, eu não tenho condições, manda outra pessoa. E Deus insistiu com Moisés. E Moisés insistiu com Deus, dizendo: eu não posso, eu não tenho condições. E aí Deus falou: olha, tá bom, Moisés, então vamos fazer o seguinte. Aí Deus levantou um companheiro para Moisés, Arão, para que pudesse estar com ele, mas a responsabilidade ministerial era de Moisés. Deus falou com Moisés e colocou Moisés naquela condição. E Moisés ali foi sendo trabalhado por Deus. A gente, lendo a história de Moisés, a gente sabe que ele levou um bom tempo, 40 anos, né, lá nas terras do sogro dele, até ser trazido de novo, né, como aquele que queria levar, conduzir o povo à terra prometida. Então Deus quebrantou, trabalhou aquele coração, aquela vida, né? Mas no início, tá aí, Moisés era um assassino. Ele tinha matado um homem lá para defender os seus, né, etc. e tal. E as pessoas não queriam vê-lo ali perto. Né? Gideão, a gente cita lá Gideão, né, o guerreiro do Senhor, etc. e tal. Mas se você lê a vida de Gideão, quando do chamado de Gideão, ele se mostrou uma pessoa realmente medrosa para fazer a vontade de Deus e se escondeu até durante um período neste aspecto. Mas Deus trabalhou a vida de Gideão, falou com Gideão. Né? Davi, a palavra do Senhor fala de Davi também neste aspecto. Né? Veja bem, eu poderia aqui elencar uma série de defeitos na vida de Davi que não qualificariam como uma pessoa adequada para assumir a liderança, e talvez até como Moisés, Gideão, Davi também não seria alguém que escolheríamos hoje para estar liderando as nossas igrejas, mas eu só quero destacar que a palavra de Deus nos mostra que Davi era uma criança, era um menino, era um pastor de ovelhas, tá certo? Não era um homem adulto, não tinha aquela formação militar, não tinha um treinamento militar, e Deus o chamou para estar à frente do povo de Israel.
E mesmo ali como criança, ele foi lá levar as marmitas, né, as quentinhas lá para os irmãos dele que estavam lá na guerra, etc. e tal. E Davi tomou conhecimento daquela situação, falou: mas quem é esse gigante que vem afrontar o povo de Israel, o exército do Deus vivo? E aí contaram para ele, etc. e tal. E Davi falou: não, eu vou resolver essa parada aí. Vamos lá. Só que não foi Davi por ele mesmo, ele sabia que por ele mesmo não conseguiria. Tanto que quando Saul, o rei, ficou sabendo que Davi estava pronto e preparado, Saul olhou para Davi e deu risada. Davi era uma criança, um menino. Mas Saul falou: tá bom, já que você quer ir, já que os meus corajosos soldados não querem enfrentar Golias, então, Davi, olha, usa aqui a minha lança, usa aqui o meu escudo, toma aqui a minha armadura. A Bíblia fala que Davi até tentou usar, mas ele não coube naquele plano de Saul. Porque Davi só caberia adequadamente no plano de Deus. Tanto que Davi falou: olha, rei, eu não estou à vontade com isso aqui não. Não estou à vontade com essa armadura, não me sinto bem com essa lança, com esse escudo. Vamos fazer o seguinte, deixa isso aí, isso é teu, deixa eu usar aquilo que Deus me deu. E a Bíblia fala que então Davi, criança, moleque, menino, passou ali no ribeiro, pegou umas pedrinhas, foi com a funda dele lá, um estilingue, né? E foi lá resolver aquela parada. E quando o gigante, você lembra da história, né? O gigante olhou para Davi e falou o que para Davi? Você está pensando que eu sou o quê? Para vir ter comigo desta forma aí. E aí Davi olhou para ele e falou: olha, hoje mesmo tu já eras. Né? Então Davi, ele tinha outras situações vividas por Davi, em pecado, etc. Mas Davi, né, foi um homem que se colocou como instrumento nas mãos do Senhor, e o Senhor ali trabalhou a vida de Davi para que Davi pudesse responder à altura daquilo que Deus queria. Né? Foi fácil? Não. Muita coisa Davi teve que aprender a abrir mão, como Gideão e Moisés, sem dúvida. Não tenha dúvida disso. Né? Outro que a gente destaca aqui, Pedro. Né? Um homem que nega a Jesus Cristo. Que tal este homem, né, ser pastor da igreja, da sua igreja? O que você acha disso? Você vai falar: não, de maneira alguma. Claro que não. E Pedro negou a Cristo. Só que é o seguinte, amados, eu estou dizendo dessa forma porque Pedro bateu no peito quando Jesus falou para ele: Pedro, você vai me negar. Na hora do vamos ver, você vai pular fora. E Pedro falou: não, Senhor, de maneira alguma. Eu jamais. Esses outros aí, pode até ser, mas eu não, vou contigo até o final. E você conhece a história de Pedro. Pedro negou, né, a Jesus Cristo. Pedro foi restaurado, né, foi quebrantado, né, pelo próprio Senhor Jesus e pôde assumir a liderança como um dos grandes apóstolos, né, nas mãos do Senhor, um grande instrumento. Mas você já pensou se, por causa da negação de Pedro, Jesus não quisesse mais a Pedro? Entende que não somos nós que fazemos a diferença, mas é Deus em nós que trata essa situação da instrumentalidade? Tá? Então eu não tenho desculpas para dizer não posso fazer porque eu sou gago, não posso fazer porque eu não sou eficiente nisso ou naquilo, ou porque eu não tenho tempo, ou porque não dá, não tem desculpas. Né? O último exemplo que eu coloco aí, tem muitos, mas eu só quis destacar esses para que nós pudéssemos, né, conhecer. Mas Paulo era perseguidor da igreja. Paulo fez questão de, junto às autoridades locais na época lá, buscar os documentos que pudessem dar a ele condições de ir atrás dos discípulos, dos apóstolos, prendê-los, matá-los, etc. e tal. Né? E numa dessas, né, jornadas em que Paulo estava pronto para fazer isso, na ocasião ele se chamava Saulo, a Bíblia fala que ele teve um encontro com o Senhor da glória. Jesus Cristo chamou Paulo: Paulo, por que me persegues? E Paulo caiu por terra ali, atônito com toda aquela situação, com aquela voz, e ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus tomou as dores, né, da igreja dele, do corpo dele. Ele falou: eu sou a igreja que você está perseguindo, eu sou aqueles que você está perseguindo. E naquele momento, Paulo foi tocado, foi quebrantado. Mas olha a história anterior de Paulo. E depois, o próprio Jesus, a gente começou a série de estudos mostrando isso. O próprio Senhor, quando chamou a Paulo, mostrou, né, para os demais discípulos que ele, Paulo, ele haveria de saber o quanto deveria sofrer por amor à causa. Então, amados, eu e você não temos desculpas para dizer: ah, pastor, eu não vou orar porque eu tenho vergonha. Ah, eu não vou dar esse estudo porque eu não sei preparar um estudo bíblico. Ah, eu não vou falar da salvação porque eu não sei falar que Jesus é Senhor e Salvador. Nós não temos desculpa.
Somos apenas instrumentos nas mãos do Senhor. Ele nos capacita, Ele nos transforma. O que me cabe, com todas as minhas limitações, é derramar essas limitações na presença de Deus. Né? E falar para Ele, Senhor, tenha misericórdia, porque olha, eu tenho medo, eu tenho receios, olha, Senhor, e por aí vai. E Deus vai trabalhando, mas eu tenho que mostrar para Deus, Senhor, faça a tua obra. Se sou eu quem o Senhor vai usar, eu estou pronto para ser esse instrumento. A gente, como pastor, tem às vezes a facilidade já de estar pregando, mas para a minha vida não é algo assim normal. É algo que ainda traz apreensões, traz frio na barriga, né? A gente fica preocupado, e todas as vezes que a gente prega, dá um estudo bíblico, né? A gente ora e fala, Senhor, tem certeza? Eu mesmo? Não tem um outro mais capacitado? Né? Um estudo desse porte, será que não seria importante chamar um outro pastor que seja mais teólogo, mais estudado, etc. e tal? Mas quando a gente fala assim, Senhor, eu estou pronto, Senhor, eu quero, Senhor, me usa, Deus nos capacita. Né? Então, meu querido, Deus, vamos dizer assim, nunca teve a intenção de que nós fôssemos simplesmente objetos do amor dele. Eu e você fomos chamados também para sermos instrumentos deste amor na vida de outras pessoas. Fomos chamados para realmente levar essa mensagem de salvação para a vida de outras pessoas. Às vezes a impressão que a gente tem é que as pessoas estão na igreja, a igreja da maneira geral que eu estou falando, né? Não é a igreja nossa, mas a igreja de maneira geral. A impressão que a gente tem é que as pessoas estão ali na igreja por capricho delas mesmas com relação a Deus. Ou seja, eu estou aqui porque Deus tem que fazer algo maravilhoso na minha vida. E pronto. Tá certo, somos objetos do amor de Deus. Ele nos ama, Deus nos ama, né? E fato é que Ele nos enviou Jesus Cristo para provar esse amor por nós. Mas agora não é para eu ficar assim simplesmente debaixo deste amor, sem levar este amor às outras pessoas. Eu sou conclamado, desafiado, né, pelo Santo Espírito de Deus a levar este amor à vida, né, às vidas que estão sendo diuturnamente colocadas aí diante dos meus olhos, ok? Pensando desta forma também, né, entendendo que eu sou então esta ferramenta nas mãos do Senhor, eu imagino que Deus tem aí uma caixa de ferramentas boa, grande, né? Mas a maioria de nós pensa que Deus está carregando uma caixa de ferramentas muito pequena. Eu uso essa analogia porque eu tenho aqui em casa algumas caixas de ferramentas. Tem uma caixa de ferramentas grande que é até difícil para eu carregar, cheia de martelos e um monte de coisa, etc. e tal. Eu tenho uma menorzinha que vai para lá, para cá, quando eu preciso. Mas todas as vezes que eu levo essa caixa de ferramentas pequena para lá e para cá, eu sempre acabo assim ficando triste, porque olha, aquilo que eu precisava está na caixa de ferramenta maior, né? Então às vezes a gente pensa assim, será que o que Deus tem nas mãos é algo muito pequeno? Será que são poucas as ferramentas que Deus tem ali na mão? Com certeza não. Eu diria para você que Deus tem uma caixa de ferramentas enorme, grande. E suas ferramentas principais são os seus filhos, eu e você. Né? Poderia ser muita coisa, mas Ele escolheu a mim e a você para isso. O círculo bíblico de colaboradores inclui todo o povo de Deus. Todos nós somos instrumentos nas mãos de Cristo Jesus. A palavra de Deus, amados, declara que a transformação pessoal, né, ali na vida de alguém que eu conheço, acontece, e como aconteceu na minha, né, quando os nossos corações são transformados pela graça de Deus e as nossas mentes são aí renovadas pelo Espírito Santo. Alguém foi usado por Deus para trazer essa mensagem para a minha vida, para a sua vida, e ali o nosso coração teve um posicionamento com relação àquilo que o Espírito Santo de Deus estava trazendo para nós, né? Portanto, nós não modificamos, não transformamos, não mudamos ninguém. Essa obra é dele, é de Jesus Cristo. Nós somos simplesmente instrumentos. Por isso que eu não preciso temer. Por isso que eu não preciso ficar com medo se a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar. Se ela vai me encurralar com uma pergunta difícil ou não, se eu saberei responder ou não. Eu tenho simplesmente ler a palavra, estar na plenitude da palavra, me apresentar como alguém que eu quero ser esse instrumento nas mãos do Senhor, mas a obra quem vai realizar é o Espírito Santo. É Ele quem vai curar, é Ele quem vai sarar, é Ele quem vai transformar aquelas vidas. Tá? A nossa, vamos dizer assim, adoção na família de Deus
foi também um chamado ao ministério, um chamado para sermos parte da boa obra do reino de Deus, para sermos um instrumento, né, a ser usado para encorajar a mudança na vida de alguém. Quer dizer, quando eu fui chamado, né, por Cristo Jesus, e agora eu sou dele, eu fui chamado não para ficar de braços cruzados, para ficar quieto, cheio de medos, de receios, né? Eu fui chamado não só para ser filho, mas para desempenhar o ministério nas mãos do Senhor, né? E o apóstolo Paulo expressa isso, né, muito bem na sua carta aos Efésios, né? Eu queria que você abrisse lá, Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículos de 11 a 16. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16. Eu vou fazer só a leitura do texto, né? E aí a gente dá uma parada, porque o tempo já está se esvaindo. E aí, na próxima sexta-feira, se assim Deus o permitir, a gente dá continuidade, porque eu tenho muito o que falar sobre esse texto de Efésios. Então, novamente, né? Uma vez que você vai ter um tempinho, hoje, quinta e sexta, então eu peço que você dê uma lida aí em Efésios 4 todinho. Mas o nosso objetivo é aqui dos versículos 11 a 16. Efésios capítulo 4, versos 11 a 16, a palavra do Senhor diz: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina e pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Eu quero que você, durante esses dias, dê uma lida nesse texto, para nós meditarmos um pouquinho mais nele na próxima sexta-feira. E aí a gente vai estar já entrando no aspecto mais prático, né, de entender o ministério que Deus tem para nós, né, e o quanto Ele quer me usar naquele ministério, ok? Então que a graça do Senhor esteja aí sobre a sua vida. Eu quero orar, ainda falta um tempinho, dá para eu orar e agradecer a Deus por sua vida, pela vida da sua família, e depois nós conversamos mais um pouquinho. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus, pela bênção deste momento, de estudo da tua palavra, de entendimento, de busca, de um conhecimento, ó Deus, que vale a pena realmente buscar, porque é o conhecimento que o Senhor tem para nós, é a sabedoria dos céus para cada um de nós. Obrigado, Pai. Abençoa cada família que pôde nos acompanhar até este momento, que a tua palavra ali, ó Deus, possa ser uma bênção para todos eles possam crescer na tua palavra e que sejam desafiados a realmente conhecer o ministério que o Senhor tem para eles, ó Deus, e que estejam prontos e preparados para responder a quem quer que seja a razão da esperança que há no coração de cada um deles. Obrigado, Senhor. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos e pedimos a tua bênção. Amém.